turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a prof espero que todos estejam bem. Pessoal, a aula de hoje ela vai ser um pouquinho diferente. Nessa aula nós iremos fazer a resolução de uma lista de exercícios, tá bom? Então peço que vocês já peguem o livro de atividades de vocês, abram ele ali na página 21, porque nós iremos iniciar então as atividades a partir desta página. Então vamos lá, pessoal. O conteúdo relacionado a essa lista de exercício é o conteúdo das duas últimas aulas, tá bom? Então é sobre os impactos socioambientais do continente americano e do continente africano, tá certo? Então eu peço que vocês ali acompanhem a prof na resolução dos exercícios. Pessoal, nós não iremos resolver todos os exercícios. A prof selecionou alguns, então, para que nós fizéssemos ali mais com calma, tá? Se eu jogasse todos os exercícios, ia ficar muito longa essa aula e vocês não iriam acompanhá-la até o fim, tá bom? Então, a prof selecionou ali os conteúdos mais importantes, as questões ali mais importantes e mais voltada para o que nós trabalhamos, então, nas duas últimas aulas, beleza? Então vamos lá, iniciando na página 21, como eu falei para vocês, do livro de atividade. A questão de número 1, então, pessoal, é uma das questões que nós iremos responder, então, juntos. Então, vai ter uma sequência de imagens para vocês, tá bom? E vocês deverão fazer a análise, então, das 3 fotografias. Então, observem bastante as principais características e as legendas de cada uma delas. Então, a primeira imagem está retratando ali o Parque Nacional de Itatiaia, Serra da Mantiqueira, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro a ser criado no Brasil, em 1937. A outra imagem aqui do lado, então, nós temos ali o Grand Canyon, tá bom? Localizado no Arizona, nos Estados Unidos. E aqui embaixo, então, nós temos o Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia. Após a análise, então, pessoal, dessas 3 imagens, vocês irão responder ali as questões de letra A, letra B e também a letra C, de acordo com essas imagens, beleza? A questão de letra A tá dizendo assim, antes de nós começarmos a letra A, eu vou ler ali o trechinho, tá bom, para vocês. Com base nas imagens, e se quiser se aprofundar no tema e informações pesquisadas, quais são as principais características peculiares, ou seja, próprias do local, preservadas nesses 3 parques nacionais. Então vamos lá, o primeiro parque é o Parque Nacional de Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então quais são as principais características que vocês conseguem observar naquela primeira imagem relacionada a esse parque, tá bom? Então vocês vão descrever ali as principais características dele ali na questão de letra A, tá bom? Vocês podem pesquisar também algumas informações, caso vocês achem necessário. Questão de letra B, vocês irão fazer a mesma coisa, tá bom? Citar as principais características, porém ali do Parque Nacional do Grand Canyon, nos Estados Unidos, né? No Arizona, Estados Unidos. E a letra C farão o mesmo ali, porém para o Parque Nacional de Serengeti, tá bom? Lá na Tanzânia, tá bom? Então vocês vão fazer uma pesquisa ou vocês podem apenas observar a imagem e acrescentar ali as principais características de cada uma dessas imagens. Questão de número 2, pessoal, tem um mapa então representando o norte do Canadá, o litoral norte do Canadá e as ilhas do Ártico, tá bom? Então nós temos aqui toda essa região aqui ó, do litoral norte, que está destacada em roxinho, tá bom? E aqui pega também uma parte da Groenlândia, então que é voltado para esse litoral, tá bom? De acordo, então, com a observação dessa imagem, desse mapa, vocês irão ali fazer o que se pede. O mapa destaca as áreas habitadas pelo povo Inuit, há milênios estabelecidos no litoral do Ártico e Atlântico Norte. As ilhas e a região costeira setentrional, norte, do Canadá, como também a Groenlândia, estão entre as áreas menos povoadas do globo. Contudo, as águas do Ártico e as terras ao seu redor não estão livres de impactos ambientais. Questão de letra A diz assim, então, pessoal. Qual é a formação vegetal predominante no território do povo Inuit destacado no mapa? Então, lembra que nós falamos um pouquinho sobre o clima e vegetação também, tá bom? Do continente africano e do continente americano. Então, o que eu quero que vocês façam? Voltem lá na apostilinha de vocês, tá bom? Achem um mapa referente ao clima e à vegetação, então, do continente americano. Localize essa porção do território lá no mapinha de clima e vegetação, tá bom? E depois descreva ali qual é a formação vegetal que predomina nessa região ali da América do Norte, tá bom? Questão de letra B. Como se explica que mesmo com muita baixa densidade demográfica, a região é ameaçada por impactos ambientais? Então vamos lá. Densidade demográfica, pessoal, é habitantes por quilômetro quadrado. Então como é que pode uma área
com tão poucos habitantes por quilômetro quadrado, consegue ali ser muito ameaçada pelos impactos ambientais, tá bom? Vocês podem fazer uma pesquisa ou vocês também podem dar uma olhadinha lá no último vídeo que a Prof postou para vocês, que a Prof falou um pouquinho sobre isso, tá bom? Então tem alguns impactos ali causados pelo ser humano que acabam interferindo então nos ecossistemas dessa região, beleza? Então dá uma olhadinha lá no vídeo, assiste o finalzinho do vídeo que a Prof falou bastante sobre isso. Questão de número 3, pessoal, tá dizendo assim: a prospecção e o transporte de petróleo são atividades relacionadas aos mais graves desastres ambientais ocorridos nas águas oceânicas do hemisfério norte. Então vamos lá. Que desastres foram esses? Então deixa a Prof perguntar uma coisa para vocês, tá bom? Quais são os desastres provocados pelo vazamento de petróleo, tá bom? O que o vazamento do petróleo nessa região do nosso globo ali acarreta de impacto ambiental para essa região? Quais os problemas ambientais causados então por essa exploração? Também nós também discutimos na aula anterior. A letra B então tá dizendo assim, pessoal: localize-os no mapa. Então você vai pegar ali os principais impactos, tá bom? Então os principais desastres ali ocorrido por causa dessa exploração de petróleo nessa região do norte do continente americano, e você vai destacar então aqui aonde ocorre a maior extração, as maiores partes da extração de petróleo nessa parte do continente americano, tá bom? Então mais uma vez, tá? A Prof falou no vídeo para vocês quais são ali os países da América do Norte, né, dessa porção ali da América anglo-saxônica que possuem atividades mais intensas relacionadas à extração do petróleo, tá bom? Questão de número 4. Pode parecer estranho, mas parte dos resíduos como plásticos, vidros e outros materiais que flutuam nas águas oceânicas foi descartada em locais muito distantes da costa, em áreas rurais e urbanas no interior dos continentes. Como isso se explica? Então deixa eu falar uma coisinha para vocês, tá bom? Como que esse lixo que é descartado de forma incorreta, tá bom? Pelas porções continentais ali, né, pelas áreas urbanas e pelas áreas rurais, chega então a essas áreas ali mais afastadas. Chegam ali essas costas, tá bom? Mais afastadas do continente, tá bom? Chegam a essas regiões mais distantes, tá bom? Então explica ali como que isso acontece. Questão de número 5, o pessoal tá dizendo assim: a representação cartográfica a seguir é uma anamorfose. Nela, as áreas dos países são proporcionais à intensidade referente à quantidade e ao volume de um determinado objeto. Então, pessoal, só para que vocês consigam lembrar, eu também coloquei essa imagem no vídeo para vocês, tá bom? E eu falei que essa imagem, então, ali, ele estava representando, tá bom? A proporção dos continentes em relação à sua emissão de gases tóxicos à atmosfera. Então, eu falei que quanto mais gases o continente ele emite à nossa atmosfera, mais ali ampliado ele vai estar, tá bom? Maior a sua ampliação, então. Então, nós podemos observar que o continente asiático se destaca nessa emissão de gases tóxicos. Nós conseguimos ver aqui que a América anglo-saxônica, né, principalmente ali a América do Norte também se destaca bastante, tá? Aqui, ó, a Europa também tem uma boa participação, tá bom, na emissão desses gases tóxicos. O Brasil, então, aqui a América Latina, né, o continente africano e o continente da Oceania são os que menos se destacam na emissão de gases tóxicos à nossa atmosfera. Isso não quer dizer que eles não poluem, tá? Eles poluem sim, mas nada comparado ali aos continentes asiático, norte-americano e europeu, beleza? Então, de acordo com isso, vocês vão responder a questão de letra A, de letra B, tá bom? Referente à análise desse mapa. Questão de número 6, então, pessoal, referente ao furacão Katrina e a seca, tá bom? Em plena Amazônia, tá bom? Então, o que vocês deverão fazer? Analisar, então, as duas imagens. A imagem número 1, então, representa ali o furacão Katrina e a imagem número 2 está representando, então, a seca ali nessa região da Amazônia, tá certo? De acordo com a análise e a leitura do textinho ali embaixo sobre esses dois fenômenos, vocês deverão, então, responder ali o que se pede, tá certo? Então, analise a imagem, leia o textinho e responda, então, a questão que está logo embaixo. Questão de número 7, pessoal, nós não iremos fazer, então é uma das questões que a Prof pulou, tá bom? Então não iremos fazer, faça um risquinho lá nela então, porque nós não iremos resolver ela. Questão de número 8, pessoal, nós também não iremos fazer. Questão de número 9, pessoal, nós também não iremos fazê-la, tá bom? Continuaremos então a partir da questão de número 10, onde diz assim: leia o texto a seguir. Então, de acordo com o textinho que está falando sobre a exploração mineral, tá bom? Vocês irão responder ali a questão proposta. Justifique a afirmação presente na segunda frase, explicando como a mineração contribuiu para o desgaste e conflito das relações sociais de uma comunidade ou população, tá bom? Então, faça a leitura e interpretação do textinho e depois respondam a questão proposta. Questão de número 11, pessoal. Está dizendo assim: a imagem abaixo corresponde a Ilhas Hispaniola.
situada nas Grandes Antilhas da América Central. A respeito da região representada, complete e responda a seguir. Letra A. Essa ilha abriga 2 países. Que países são esses? Identifique-os com setas e escreva o nome de cada um deles sobre a imagem ou ao lado dela, tá bom? Pessoal, então vocês vão pesquisar esse território, tá bom? E vocês ali vão colocar com uma flechinha o nome, pessoal, de cada uma das 2 ilhas. Então aqui essa imagem ela está representando 2 ilhas localizadas ali na América Central. Então vocês deverão ali localizá-la e colocar o nome de cada uma dessas ilhas aqui de acordo com a proporção do território que ela abrange, beleza? Questão de letra B. Do lado haitiano, nas encostas dessas serras, a extração da bauxita, minério de alumínio, foi realizada intensamente durante algumas décadas e atualmente a atividade agropastoril vem contribuindo para um grave problema socioambiental. Que problema é esse? Descreva-o, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui tá perguntando para vocês quais são os impactos, tá bom? Relacionados ali à atividade agropastoril, tá bom? Que está vinculado ali à exploração do minério de alumínio, então da bauxita, tá bom? Então o que que essa exploração desse minério, ela acaba ali acarretando, né, prejudicando então a atividade agropastoril, beleza? Então, a questão de número 12, o pessoal está representando ali uma imagem, tá bom? Do deserto do Sahel, tá bom? O que vocês deverão fazer após a análise, então, dessas 2 imagens? A respeito da imagem exibida na fotografia do mapa, responda. Letra A. A desertificação é um fenômeno natural? Justifique sua resposta. Então, a desertificação, esse processo, ele acontece de forma natural ou ele tem intervenção ali do homem? Beleza? Justifique lá sua resposta. Questão de letra B. Com base na interpretação do mapa, descreva a localização do Sahel em uma das regiões do globo em que a desertificação é mais intensa e socialmente devastadora. Cite os países situados ali no Sahel. Então, o que vocês deverão fazer, tá bom? Localizem aqui esta região, então, do Sahel, tá bom? E citem ali o nome dos países que estão dentro dessa área. Essa área que está destacada em roxinho, tá bom? A imagem lá na apostila de vocês vai estar melhor, tá bom? Galerinha, são essas questões então que vocês devem responder, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a Prof via Positivo On ou como vocês acharem melhor. A Prof está sempre disponível para auxiliar vocês no que for preciso, tá? Eu sei que é bastante atividade, mas é importante a gente fazer os exercícios, porque os exercícios nos ajudam a compreender, a fixar melhor o conteúdo, tá bom? Então façam a atividade todos vocês, porque essa atividade também será avaliada, tá bom? Então a Prof vai agregar uma nota a essa atividade, tá bom? Um beijo para todos vocês. Na próxima aula nós iremos corrigir essas atividades, tá bom? Abraços, fiquem com Deus.